Jacó, Abraão, Isaque e Jacó. E todos os profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Amós, Obadias, e uma quantidade enorme de profetas cujos nomes nunca foram conhecidos, todos eles reunidos em louvor sublime, em alegria eterna, e você do lado de fora. Com tudo que você diz que sabe, que amealhou, que compreendeu, que você tem para si, e você pode até atravessar oceanos para se tornar missionário em terras de ignorantes, mas está de fora. Porque a questão não é que eu conheça a informação, a questão é que aquele acerca de quem a informação é, que ele me conheça, me saiba, me tenha escrito na palma das suas mãos e tenha inscrito a sua palavra dentro de mim, no meu coração. Não é uma questão de ter aprendido ensinos que foram falados na minha rua, é de ter essa palavra, esse evangelho, não como uma tentativa de alguém de comunicar uma boa nova, mas da própria boa nova que foi guardada por mim, ter sido inscrita no meu coração. É aí que acontece toda a diferença. Então, naquele dia, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Mas vós que tivestes todos esses privilégios e não aproveitastes, lançados fora. Então, muitos virão, e vocês verão, a questão grande é, nesse dia, a dor é ver. A ênfase é quando virdes. Preste atenção nisso, a ênfase é quando virdes. Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes. É o quando virdes que gera tudo isso. Choro e ranger de dentes porque a gente vê que o pessoal sobre quem a gente falou e disse que pertencia à família deles estarão lá, Abraão, Isaque, Jacó e os profetas todos, mas a gente de fora. Aí vem uma outra dor, um outro choro, um outro ranger de dente. É quando virdes muitos vindos do Oriente, onde vocês dizem que só tem gente perdida. O Oriente, a China. Os crentes do Ocidente fecham os olhos e imaginam 1,4 bilhão de judeus perdidos no inferno. Eles são os grandes caracterizadores do Oriente, junto com a Índia, 1,2 bilhão. China e Índia fazem o Oriente ser o Oriente mesmo. E quando aqui, no primeiro século, Jesus falava no Oriente, ele não estava falando no Orientezinho médio ali em volta dele. Ele estava falando nesse Oriente sobre o qual eles só ouviam falar através das caravanas de venda de incenso, de pimenta, de especiarias diversas que passavam pela Via Mares, atravessavam Cafarnaum e iam adiante. Essa era a internet das informações sobre esse povo do Oriente, que não tinha nenhum conhecimento sobre Abraão, Isaque, Jacó, Jesus, Jerusalém, templo nenhum, nada. E Jesus diz, vocês vão ficar morrendo de raiva, porque vocês vão ver Abraão, Isaque e Jacó lá. E junto com eles e os profetas, quem estará lá não serão vocês, mas um monte de chinês, de gente do Oriente que não sabia nada, de japoneses. Ele está falando isso no primeiro século, não é hoje. Não, ainda hoje ninguém sabe quem é Jesus do Oriente. Imagina nos dias que Jesus falou isso, ninguém sabia de nada mesmo. Mas ele inclui os que nada sabiam e diz, em verdade eu vos digo que vocês vão ter raiva.
de terem desperdiçado tanta oportunidade, porque virão chineses, japoneses, indianos e outros povos distantes, inomináveis do Oriente. Bem como virão pessoas do Ocidente. E lembre-se, Jesus está em Israel, falando com religiosos, extremamente religiosos, que moravam nessas cidades e aldeias, e que fizeram a pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? Aí ele fala do Oriente, que nos choca hoje, porque nós somos do Ocidente hoje. Mas naquele tempo em que Jesus falou isso, não tinha nada no Ocidente tanto quanto no Oriente. O que havia no Ocidente da Terra nos dias de Jesus? Havia uns índios da América do Sul, que eram milhões, provavelmente algo em torno de 30 milhões, 20 milhões de índios. No tempo do descobrimento já havia aproximadamente 50 milhões de índios aqui, na região toda das Américas. Havia os índios da América do Sul, havia os Nazca, havia os Incas, havia os Maia, havia os Azteca, havia os índios Hopi dos Estados Unidos, os Cheyenne, e toda aquela quantidade enorme de outras tribos que habitavam o território americano. Haviam os povos das ilhas do Pacífico, no Havaí, na Ilha de Páscoa. Eles todos eram o que estavam aqui, para esse lado de cá. Havia os habitantes esquimós do extremo norte, do que hoje a gente chama de América do Norte e Alasca. Havia os seres diferentes aqui do Ocidente, tanto quanto havia os do Oriente. Você entende que quando Jesus diz, em verdade eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente, ele não está falando de ninguém que tivesse qualquer informação acerca dele, ou de Abraão, de Isaac ou de Jacó, ou da religião da nossa presunção de salvação, que nos faz pensar que são poucos os que serão salvos, dentre os quais, eventualmente, nós, enquanto o resto do mundo inteiro fica lá perdido. E olha a resposta de Jesus: para vocês é difícil mesmo entrar. A maioria vai ficar de fora. Vocês, a maioria, não entram. A maioria não entra. Vocês ouviram, tiveram, comeram e rejeitaram, não quiseram, não absorveram, não viveram, não andaram na trilha, foram cínicos para com a palavra. Enquanto isso, muitos que, mesmo sem informação nenhuma, responderam ao amor, buscaram a justiça, deram razão à verdade, se curvaram humildemente diante do que não sabiam, abriram o coração para aprender o que desconheciam, mesmo não tendo nada das informações que vocês tinham, mas pela atitude deles em relação àquilo que eles receberam, porque ninguém é julgado pelo que não recebeu, cada um é julgado pelo que recebeu, ninguém é julgado pelo que não teve, cada um é julgado pelo que teve, ninguém é julgado pelo que não soube, cada um é julgado pelo que sabe. Por isso, vocês que sabem, a maioria ficará de fora. Vocês que se jactam em lugares, coisas, ensinos, catecismos, informações, bíblias, talmudes, tudo isso, Jesus diz, para vocês é difícil, esforcem-se. Agora, em verdade, eu vos digo que enquanto vocês que não vão entrar, e a maioria não vai, vocês estão brincando de Deus, blasfemando contra a oportunidade da bondade de Deus, o dia inteiro vocês vão ficar fora. Agora, muitos que não souberam de nada do que vocês souberam vão entrar.
Porque o que Deus procura, aqueles que Deus procura para seus adoradores, são aqueles que o adoram em espírito e em sinceridade, são os que preferem a compaixão à lei, são aqueles que preferem a misericórdia ao juízo, são aqueles que preferem a inclusão à exclusão, são aqueles que preferem a tolerância à ortodoxia intolerante, são aqueles que preferem o compromisso com o perdão do que aqueles que, em nome dos seus dogmas, mantêm os seus não perdões matando almas enquanto eles vivem com o direito de odiar. Em verdade, eu vos digo que muitos desses que estão longe do centro gravitacional da informação, não sabendo de nada, entrarão, enquanto vocês sabiam de tudo, ficarão de fora. É tão simples entender. Virão do Oriente, do Ocidente, do Norte de Israel, da Rússia, naqueles dias de Jesus, da Ásia Menor, de Roma, do outro lado do Mediterrâneo, da Europa, dos celtas, do norte e do sul, da África toda. E tomarão lugares. Quantos lugares não há para gente que você não conhece, que você diz que não vai entrar? Mas Deus para eles guardou lugares. Na casa do meu Pai há muitos lugares. E tomarão lugares à mesa, no reino dos céus, na casa do meu Pai. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, alguns que chegarão por último, como aquele homem que chegou às 5 horas da tarde para trabalhar e recebeu o salário cheio. Em verdade, eu vos digo que há últimos, não só na linha do tempo, mas últimos em relação ao que se considerava sobre eles, aonde a gente os posicionava na vida, esses últimos que virão a ser primeiros. É uma coisa linda, extraordinária. Que coisa louca. Últimos que virão a ser primeiros, e primeiros chegaram logo, souberam logo, é comigo mesmo. Já marcaram um lugar e disseram: esse assento aqui é meu, porque eu tenho razão de determinar que assim seja. Mas há muitos que tinham toda essa certeza, mas ficarão de fora. Jesus, não há o que explicar, nem o que aplicar, redundância. Não há desculpas, é tudo tão claro. Eu peço apenas que nós tenhamos a graça. Nós que sabemos de tanto e desprezamos tudo, essa geração adúltera e perversa, que tem acesso a tudo e despreza o Evangelho, prefere o engano, prefere a mentira, preferem as falsas promessas, preferem o Deus das riquezas, preferem o Deus da grana, preferem o Deus da barganha, preferem o Deus que diz: tudo isso eu te darei se tu fizeres como eu ordenar, como eu mandar, se tu praticares os meus modos, eu te darei tudo. E eu te ensinarei a transformar pedras em pães. E eu te ensinarei um marketing irresistível, onde até os anjos participarão, e eu te darei o que tu nem pensas que terás. Se tu te curvares aos meus ensinos, diz Satanás, contra
o convite do Senhor Jesus. Então, ninguém que está me ouvindo tem qualquer desculpa, nem agora e nem em qualquer momento que me ouça. E nem aqueles que corrompem o Evangelho, que sabem deliberadamente que estão corrompendo, que abrem em nome de Jesus e fecham em nome de Jesus e no meio enfiam um monte de mentiras, faladas em nome de Jesus, sobre as quais Jesus diz, eu não sei o que é isso, e vai dizer um dia para esses que assim procedem, eu não sei quem vocês são. E não adianta dizer que vocês sabiam o que eu ensinava, porque eu não sabia vocês. Por favor, ajuda-nos a entender e a termos um coração que se quebrante antes que chegue o dia do choro e do ranger de dentes. Em nome de Jesus.